Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. May all be welcome to one more live broadcast of the Life for All Institute. Tema geral: Gênesis, o princípio. The general subject, Genesis, the beginning. Mensagem 32: Deus põe Abraão à prova. Message 32, God puts Abraham to test. Leitura da Bíblia, Gênesis 22, de 1 até 24. The scripture reading is Genesis chapter 22, verses 1 through 24. Antes de entrar nesse capítulo, ainda gostaria de falar algo sobre o capítulo anterior. And before we get started with this chapter, I would still like to speak something about the previous chapter. E na metade do capítulo 21 para frente, diz respeito a dois poços de águas. And this is speaking of the middle of the chapter onward, which speaks about two different wells. Que indicam a extrema necessidade ou a vital necessidade do homem pela água. Which indicates the extreme necessity, or also we could say the vital necessity of man for water. Sem água, o homem não sobrevive. And without water, man does not survive. Quando Abraão lançou fora Agar e seu filho Ismael, ela saiu pelo deserto como um errante sem destino. When Abraham casted out Hagar and Ishmael to the desert, she went wandering around like a nomad without any destiny. Mesmo que tenha provido de pão e também de água, Even though that Abraham had provided her with water and supplements. mas errar no deserto é praticamente suicídio, sem a água, sem a provisão de água. But to wander around the desert without any supply of water, it's practically suicide. Agar não sabia para onde ir, ficou vagando pelo deserto até que a água acabou e seu filho Ismael morria de sede. And Hagar didn't know where to go, and her son Ishmael was about to die of thirst. E para não ver o menino morrer, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e se distanciou para não ver o menino morrer. And since she didn't want to see her son die, she put him on a place, and she went out far away so that she wouldn't see it dying. Então ela levantou a voz e chorou, e Deus a acudiu. And she cried out, and God heard her and helped her. E Deus fez abrir os seus olhos de Agar, e ela viu um poço de água. And God opened up the eyes of Hagar, and she saw a well of water. E encheu o odre de água e deu a beber ao rapaz, e o rapaz sobreviveu. And she was able to fill the reservoir that she was using, and she gave water to her son. E o rapaz, que é Ismael, cresceu no deserto e se tornou um flecheiro. And Ishmael, he survived, he grew up, and he became an arksman. Aqui indica um poço de água para sustentar a vida de Ismael, que foi o pai de uma grande nação. And here it signifies, this well of water that was for the sustenance and survival of this man who became a great nation. O segundo poço é o poço que Abraão reclamou a Abimeleque, rei de Gerar. And the second well that we see in Genesis 21 is the well that Abraham claimed back from Abimelech. Porque os servos do rei haviam tomado
à força o poço que Abraão havia cavado. because the servants of this king had pretty much raptured or captured this well by force. E Abimeleque devolveu o poço a Abraão. And the king Abimelech gave back the well of water to Abraham. E ali, né, Abraão trouxe 7 cordeiras do rebanho como testemunho de que aquele poço foi cavado por Abraão. And then Abraham brought 7 lambs of the flock as a symbol that this well had been dug out by Abraham. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos que aquele poço era de Abraão. And he called this place Beersheba because this was a place where they both swear that this belonged to Abraham. E ambos fizeram aliança em Berseba. And they made a covenant there in Beersheba. E Abraão plantou tamargueiras em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, Deus eterno. Amen. And Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba, and there he called upon the name of the Lord. Esse segundo poço tem um significado mais profundo do que o primeiro. This second well has a much profound significance and meaning than the first well. O primeiro poço é para a sobrevivência física de todo ser humano. This first well typifies the physical survival of all human beings. Mas o segundo poço indica aquela água que manteve a sobrevivência de Abraão para fazer a vontade de Deus. But the second one signifies that God supplied to Abraham in order for him to continue fulfilling the will of God on earth. Em João capítulo 4, a história da mulher de Samaria, nós conseguimos ver os dois poços. In John chapter 4, we in the story of the Samaritan woman, we're able to see these 2 wells. Aqui diz no capítulo 4 de João, versículo 10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amen. Here in John chapter 4, verse 10, we see that the Lord Jesus says, Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Jesus pediu água à mulher samaritana para saciar a sua sede física. Jesus had requested water from the woman to quench his physical thirst. Que é aquela água que sustentou, fez sobreviver Agar e Ismael. Which is that water that made or was useful for the survival of Hagar and Ishmael. Mas o segundo poço que fez sobreviver Abraão para fazer a vontade de Deus, But the second well that made Abraham survive to do God's will, chegou da sua descendência, chegou a semente de Abraão. from his descendant came the seed of Abraham. Aquele segundo poço sustentou Abraão para finalmente, da sua descendência, gerar Cristo. That second well was Abraham's sustenance, so that from his descendants Christ would come forth. Cristo trouxe segundo poço de águas. Christ came, brought forth the second well of waters, Que é a água viva. which is the living waters. Versículo 11, respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? The woman said to him, Sir, you have nothing
to draw with, and the well is deep. Where then would you bring living waters from? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do que ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Are you greater than our father Jacob, who gave us this well, and drank from it himself, as well as his sons and his livestock? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. And Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amen. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Deus precisou esperar 4.000 anos até que nascesse o descendente de Abraão. And God had to wait 4,000 years until the descendant of Abraham would be born. Jesus veio à terra para trazer a água viva ao homem. And Jesus came to the earth to bring these living waters to men. Mas ele precisava morrer na cruz, But in order to do this, he needed to die on the cross. realizando a redenção para resgatar o homem de volta para Deus. Realizing or fulfilling the redemption to bring this life to man. Mas ainda era necessário que Deus o ressuscitasse. But it was still needed that he would be resurrected. Na ressurreição, Deus o glorificou e ele se tornou o Espírito que dá vida. And in resurrection, he glorified Christ, and he ascended, and he then became the Spirit that gives life. E esse Espírito entra em todo aquele que nele crê, como está em João capítulo 7, 37 a 39. And this Spirit comes in to abide in anybody that believes in him. Versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. We can see this in John 7:37 that says, on the last day, that great day of the feast, Jesus stood up and cried out, saying, if anyone thirst, let him come to me and drink. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living waters. Como pode acontecer isso? O versículo 39 explica. But how is this possible? Well, the next verse explains. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. But this he spoke concerning the Spirit whom those believing in him would receive, for the Holy Spirit was not yet given. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. For the Spirit had not yet been given, because Jesus was not yet glorified. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. But God resurrected him from the dead. E na ressurreição Deus o glorificou, ele se tornou o Espírito pronto para dar água para o homem. But in resurrection, he became the Spirit ready to give water to man. É essa água que dá vida. And this is the water that gives life. E hoje nós temos vida de Deus porque ele se tornou esse Espírito e que essa água sacia nossa sede. Amen. And today we have this water because he became the Spirit that quenches our thirst. E não só a água sacia nossa sede, a água é capaz de suprir, como rios de água viva, fluindo de nós, suprir a outras pessoas. And not only does he quench and satisfy our thirst,
but also He can flow out of us to reach other people. Por isso, esse Espírito que flui dentro de nós se torna uma água que nos faz frutificar. This is why the Spirit that flows within us flows as a water that makes us fruitful. E por isso que todos nós devemos ser ramos frutíferos. And this is why all of us must be fruitful branches. Como conseguir ser um ramo frutífero? How can we become fruitful branches? Irmãos, é ir a esse Espírito. Is to go to the source, the Spirit. Como ir ao Espírito? And how can you go to the Spirit? De um lado, nós aprendemos com Abraão. Ele plantou tamargueiras e invocou ali o nome do Senhor Jesus. On the one hand, we learn from Abraham who planted a tamarisk tree and then he called upon the name of the Lord. Invocar o nome do Senhor é como puxar, bombear a água para nosso interior. Calling upon the name of the Lord is like pumping water from the Spirit to our interior. E essa água deve fluir de nós para outras pessoas. And this water must flow from us to other people. Mas o Espírito ainda é uma coisa muito abstrata. But the Spirit is still something that is very abstract. Por isso que Jesus disse em João 6:63. And this is why the Lord Jesus mentions something in John chapter 6 verse 36. O Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. The Spirit gives life and the flesh profits nothing. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. But the words that I have spoken to you are spirit and are life. Onde buscar esse espírito que é a fonte de água? Buscar na palavra. Where can you find the Spirit that is the fountain of water? We find him in the Word. Por isso, todos nós que queremos frutificar, nós devemos estar sempre junto à fonte das águas. And that is why all of us that want to be fruitful branches, we must remain close to the waters. Como aquelas tamargueiras que, mesmo vivem em um mundo árido e salino, as raízes dessa árvore estão na fonte das águas. Just like the tamarisk tree that lives in a region that it's arid, it's salty, it's full of sand, but yet it is able to provide fruit. Nós convivemos com seres humanos vivendo no deserto. We live with all types of human beings living in the desert. Por maior aparência de riqueza que eles tenham, se vestindo bem, usando artigo de luxo, And regardless of their appearance and how much luxury items they may wear, todos eles estão aflitos, exaustos e secos sem água. they are all afflicted, dried, and without supply of water. Mas nós não precisamos viver como eles. But we do not need to live like them. Nós sabemos onde estão as fontes das águas. We know where the fountains of water exist E como buscar água. and how to search for water. Graças a Deus, toda semana nós recebemos a palavra que sai da boca de Deus. And we thank the Lord because every week we receive the word that comes out of the mouth of God. Essa palavra que sai da boca de Deus, irmãos, é essa fonte de água viva. And this water that comes from his mouth is the fountain of living waters. São palavras que são espírito e vida. These are words that are spirit and are life. Por isso nós temos câmaras de energização imergindo nessas palavras. And this is why we have energizing chambers throughout the day to immerse in this word. Nós fazemos imersão, nós fazemos grito de guerra. We do immersion, we do war cries. Não é meramente formalidades religiosas, não são.
is not a formal or a formality, a religious formality, mas para a necessidade da nossa sobrevivência, but is for the supply and the need for us to survive, especialmente os colportores. and especially the colporteurs. Como vocês conseguem suprir água para as pessoas que estão nas ruas no deserto? How can you supply water to the people on the streets? E se você mesmo não busca água lá nas profundezas? If you yourself do not search for water in the deep places, Se você estiver tão seco quanto eles, como você consegue levar a vida para eles? if you are as dry as they are, how can you bring water to them? Por isso que é de primordial importância os colportores aprenderem a viver desfrutando dessa palavra. And this is why all colporteurs must learn as a priority to enjoy and immerse in the word. Essa palavra, o Espírito está nessa palavra. Because the Spirit is in this word. E o Espírito é vida. And the Spirit is O life. Espírito é essa água viva, The Spirit is this living water, capaz de suprir a sede das pessoas e fazê-las também crer em Jesus e ter a fonte de água dentro delas. capable of supplying the need of people and becoming a fountain of living waters from within them. E dessa forma, irmãos, essa água nos faz frutíferos. And then in this way, this water makes us fruitful. Os anos de esterilidade ficaram para trás. And then all years of barrenness or sterility become past. Isso não é somente para colportores, para toda a igreja. And this is not just for colporteurs, but for the entire church. Desde os adolescentes, os jovens e os intendentes. All the way from the teens, the young ones, and the E superintendents. para os valentes de Davi. And also to the mighty men of David. Todos nós precisamos ser como Abraão, servindo ao Senhor nessas águas, We all need to be like Abraham, serving the Lord in these waters, produzindo filhos para Deus como Sara. producing children for God, just like Sarah. Era isso que iria complementar da mensagem anterior. And this is what I wanted to complement from the previous message. Agora chegamos no capítulo 22. Now we have arrived to the chapter 22. No capítulo 22 fala que Abraão precisava ser provado por Deus. And in this chapter, it says that Abraham needed to be tested by É God. muito interessante que o filho que Deus deu a Abraão, Isaque, era um filho impossível de ter. It is very interesting that the son given by God to Abraham, Isaac, was a son that was impossible to be begotten. Tanto é que foi muito difícil Abraão acreditar que ele teria um filho a partir da sua mulher que era estéril. So much so that it was difficult for Abraham to believe that he would have a son from his wife. Não só estéril, mas já tinha passado o costume das mulheres e também avançada em idade. Not only was she barren, but also the time of fertility of every woman had already passed her. E Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu que dali a 1 ano ele teria um filho de Sara. And then the Lord appeared to Abraham and promised him that from 1 year, from the time that he had appeared to him, he would have a son from Sarah. E no meio de tantas coisas impossíveis, Deus fez essa coisa impossível, quer dizer, trazendo à existência as coisas que não existem. And in the middle of all that, the Lord brought forth a son, in other words, making visible what was invisible. E Isaac cresceu And then Isaac grew, e Deus lhe pediu de volta. and then God asked him for that son back. Você daria de volta para o Senhor? Would you give that son back to the Lord? O melhor que Deus deu para você, coisa impossível, mas Deus deu a você.
The best that you had, which was given by God, something that was impossible, now God is asking it back. Agora Deus pede de volta. Yes, God is asking for it back. Você devolveria para o Senhor? Would you give it back to the Lord? Pense em alguma coisa que você mais ama nesse momento. Think of something of whatever thing you currently love the most. Que Deus pode pedir qualquer coisa menos isso. Is that one thing that God can ask for anything in your life but this? Mas é exatamente isso que o Senhor quer. But it is exactly that the Lord wants back. O Senhor quer de volta para Ele. The Lord wants back for Him. Pode ser o amor da sua vida, Could be the love of your life. pode ser uma realização, It could be a realization. pode ser um sonho que você sempre teve e você obteve a realização dele. It could be a dream that you always fought and dreamt for. You have accomplished it now, and God is asking it now. Deus agora pede de volta. And God is requesting it back for Him. Você daria para Ele? Would you give it back? Você diria, talvez você dissesse, Senhor, tudo menos isso. And maybe you would say, Lord Jesus, everything but this. Eu daria tudo da minha vida para Ti, Senhor, mas não me peças isso. And you may say, Lord, I would give you anything in my life, but do not ask for this thing. Eu sei também estou falando das pessoas, dos servos do Senhor que tiveram muito sucesso na sua obra espiritual. For instance, many servants of the Lord that were very fruitful and successful in the work of the Lord. Ele teve muito êxito no serviço ao Senhor, a sua igreja se tornou próspera, a sua obra se tornou uma coisa muito boa. The Lord, he had a prosperous work. The church grew. There was a lot of people and fruit, and the work that he was having was prosperous. Quando Deus toca naquilo que Ele mais ama, parece que aí toca o seu coração. But when God touches that or asks for that He loves the most, it seems like they are touched in their hearts. Sabe por quê? Porque nós consideramos como nosso. You know why? Because sometimes we believe that is ours. Aquilo que Deus nos deu, Deus nos abençoou. E no final das contas, nós achamos que isso é nosso, é da nossa propriedade. God gave it to us. God blessed us with that, and at the end we think that it belongs to us. Tudo é do Senhor. But everything belongs to the Lord. A obra é do Senhor. The work is of the Lord. As coisas que o Senhor nos deu é do Senhor. Whatever God gives us is His. Nós precisamos ter essa consciência. We need to have this consciousness. Esse era o coração de Abraão. That was Abraham's heart. Nada era dele. Nothing was his. Deus lhe deu tantas riquezas. God gave him so much riches. Deus lhe deu até poder. God gave him even power. Para o rei Abimeleque vir pedir, fazer aliança com ele, porque ele tinha poder. For the king Abimelech to come and do a covenant, make a covenant with Abraham, is because Abraham was a powerful man. E Deus lhe deu um filho impossível, Isaac. And God gave him an impossible son, Isaac. Mas para Abraão, tudo isso que Deus lhe deu é de Deus. But in Abraham's heart, everything that God had given him was God's. Deus pode tomar de volta quando quiser. And he knew and had the consciousness that God could take it back whenever he wanted. Você tem esse coração? But do you have that heart? Então, a sua fé precisa ser provada. So, your faith needs to be put to the test. É interessante, né? Ele diz assim no capítulo 22, versículo 1, depois dessas coisas pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui. In verse 1 it says, Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Then he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love. Deus
não considerou Ismael como seu filho herdeiro. Eles só tinham um único filho, Isaque. God did not consider Ishmael as Abraham's son. In his eyes, he only had one son, Isaac. Além de Deus lembrar a Abraão que eu quero de volta seu único filho, ainda seu filho que você ama. So not only did he ask for his son, but he also asked for the son that he loves. Isso é como uma faca no coração. It's like a knife penetrating your heart. É a única coisa que você tem. It's the only thing that you have. Também é a coisa que você mais ama. And it's the one thing that you love the most. Deus fala assim: vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. And then it says, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Abraão, ele não questionou, ele não hesitou, ele fez conforme o que Deus ordenou. And Abraham, here, he did not question, he did not doubt, and he did exactly like the Lord had ordered. Isso é para Deus fez isso, é para o homem entender que ele também sacrificou o seu único filho a quem amava. And God did this so that man would understand that he also sacrificed his only begotten son whom he loved. João 3,16. And this is in John chapter 3 verse 16. Como diz? How does it say? Deus amou ao mundo porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. 1 João capítulo 4, versículo 9. Now 1 John chapter 4 verse 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Amen. 4:9. And in this the love of God was manifested toward us, that God sent his only begotten Son into the world that we might live through him. Mateus 3,17. Now Matthew chapter 3 verse 17. Amen. O versículo 16: Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Versículo 17: Eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, Amém. em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my only begotten, my beloved Son, in whom I am well pleased." 2 Pedro 1:17. Now 2 Peter chapter 1 verse 17. Ali no Monte da Transfiguração. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. And this is in the Mount of Transfiguration, where it says, "For he received from God the Father honor and glory, when such a voice came to him from the excellent glory, This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Isso é para revelar ao homem o
quanto Deus nos amou. And this is to reveal to men how much God loves us. Deus nos amou de tal maneira que Ele nos deu o seu Filho único, a quem amava em holocausto, em sacrifício pelos nossos pecados e também para nós termos paz com Deus. God so loved us that he gave his only begotten Son, his beloved Son, as an offering for our sins and for our redemption. Por isso que a nossa fé precisa ser comprovado o valor dela. And this is why our faith needs to be put to test, and the value, the price of it needs to be proved. Porque pode haver ainda muitas impurezas, né, que está junto da sua fé, faz com que você se engane, ache que você chegou num nível e não chegou. Because there might be still lots of impurities that may deceive you, making you think that you have already arrived to the point that God wants you, but it's not the case. Então, a provação, o teste, a prova, é para no final das contas Deus poder confirmar o valor da sua fé. So the test is so that at the end, God would be able to prove the value of your faith. Assim como se você leva um pedaço de ouro a um ourive, ele precisa provar para ver se aquele ouro é ouro puro. Just like when you take a piece of gold and it's placed in a forge to test and find out the purity of it. Ele vai submeter aquele ouro que você levar a uma altíssima temperatura para que as impurezas possam aparecer e mostrar qual é o valor da pureza do seu ouro. The craftsman is going to put this gold in a forge and put it under a lot of heat until all the impurities will come and rise to the top, so that the price and the real value of the gold would be evaluated. Todo aquele que quer servir ao Senhor precisa ter a sua fé provada. Everyone that wants to serve the Lord will have their faith be put to test. Você está disposto? Are you willing? Pedro fala em sua primeira epístola, And Peter speaks in his first epistle, capítulo 1. in chapter 1. Bendito, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservado nos céus para vós outros. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. Pois vocês são guardados pelo poder de Deus, sabe, mediante a fé. Para quê? Para a salvação que haverá de revelar-se no último tempo. Amen. To you who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Para Deus poder salvar você completamente, o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. So for God to save you completely, your body, soul and spirit, A sua fé precisa ser provada. your faith must be put to test. Precisa um ourive colocar um selo de pureza, né, no ouro que você apresentou. The craftsman, the gold specialist, needs to be able to put a seal of purity in this gold. Quando Deus colocar um selo de pureza na sua fé, aí sim você terá chegado à salvação preparada
para revelar-se no último tempo. Amen. When God puts this seal, this certificate of purity in you, then you will be ready to receive this full salvation. Versículo 6. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. In this you greatly rejoice through though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. That the value and genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor and glory at the revelation of Jesus Christ. Tudo isso é para você obter o fim da sua fé, que é a salvação da sua alma. And all of this is for you to receive the end or the conclusion of your salvation, the salvation of your soul, De que está no versículo 9. which is in chapter 9. Por isso, irmão, não estranhe ao fogo ardente que aparecer no meio de vós. And this is why, brothers and sisters, we should not feel that it's strange or weird that we are receiving certain trials and tribulations. Porque Deus quer te salvar completamente. This comes because God wants to save you completely. Segundo Crônicas 3:1. 2 Chronicles 3:1. Nós vamos ver que aquele monte onde Deus ordenou que Abraão sacrificasse seu filho era o Monte Moriá. We're going to see here that this mountain where God asked Abraham to sacrifice his son was Mount Moriah. E era exatamente o monte onde Davi ordenou a Salomão, seu filho, edificar a casa do Senhor, o templo. And it's the same mountain where God asked David to build up his temple. Segundo Crônicas 3:1, começou Abraão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor apareceu a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Now Solomon began to build the house of the Lord at Jerusalem on Mount Moriah, where the Lord had appeared to his father David, at the place that David had prepared on the threshing floor of Ornan the Jebusite. Começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. And he began to build on the second day of the second month in the 4th year of his reign. Porque Davi ordenou que Salomão edificasse a casa do Senhor sobre o Monte Moriá, e que era o lugar que foi designado na eira de Ornã. Why is it that David ordered Solomon to build a temple in Mount Moriah, especially in the section, the floor of Ornan? Isso está em 1 Crônicas 21. Well, to understand this, we can find, or we can see the explanation in 1 Chronicles chapter 21. Quando Davi, instigado por Satanás, você pode ver logo no versículo 1, Davi, instigado por Satanás, mandou levantar o censo de Israel, e isso desagradou a Deus. And we can see this in chapter 21, verse 1, where David, who was prompted by Satan, did a census. Tudo deve partir de Deus. Everything must start from God. Se Deus não mandou fazer o censo, por que o homem faria? If God did not ask David to do a census, why did men do it? Davi fez por conta própria para conhecer o tamanho da nação que ele tinha.
Then David did this by his own account to get to know the size of his kingdom. Então Deus pode abençoar muito o reino de Davi. God can bless tremendously the kingdom of David. Não precisava ele mesmo propor um censo para quê? Para glorificar o seu nome? There was no need to propose a census. Isso ofendeu o Senhor e passou a ferir o povo de Deus. This offended the Lord and created or hurt the people of God. Davi então reconhece o erro e escolhe o castigo. David then recognizes his mistake and assumes a punishment. E Deus então mandou a peste, enviou a peste a Israel e caíram de Israel 70.000 homens. And God sent a pest, a disease, and 70,000 men died. E Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir. And then God sent an angel to Jerusalem to destroy it. Mas se arrependeu-se e mandou o anjo retirar a mão quando este já estava junto à eira de Ornã. And he repented and asked the angel to stop when his hand, the hand of the angel, was ready to strike at the ground of Ornan. Isso está no capítulo 21 que eu falei, versículo 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. And this is in 1 Chronicles chapter 21, verse 18. Therefore the angel of the Lord commanded God to say to David that David should go up and erect an altar to the Lord in the threshing floor of Ornan the Jebusite. Então Davi entendeu que aquele lugar era um lugar especial. Ele foi adquirir aquela terra a Ornã. And David understood that this was a special place, and he went up and acquired this piece of land. Porque no versículo 21, quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e ouviu, saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. So David came to Ornan, and Ornan looked and saw David, and he went out from the threshing floor and bowed before David with his face to the ground. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Then David said to Ornan, grant me this place and this threshing floor, that I may build an altar on it to the Lord. You shall grant it to me at the full price, that the plague may be withdrawn from the people. Ornã falou para Davi: não pode tomar terra, pode pegar tudo. Faça o que você quiser dessa terra. And then Ornan said to David, you can take it all. You do whatever you want with it. Mas Davi disse: eu não quero de graça, não quero que ninguém me dá nada. Eu quero comprar, me dá o valor. Eu não quero oferecer holocausto, numa terra em que não custou nada para mim. And then David replied to him and said, no, I will not offer to the Lord any holocaust in a land that did not cost anything to me. No fim, Davi então comprou aquela terra por uma soma de 600 ciclos de ouro, versículo 25. Then David gave or bought this land for 600 shekels of gold. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, invocou o Senhor e que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. And David built there an altar to the Lord and offered burnt offerings and peace offerings and called upon the name of the Lord, and he answered him from heaven by fire on the altar for the burnt offering. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha, aí cessou a praga. So the Lord commanded the angel, and he returned his sword to the shield. Capítulo 22, versículo 1. Now, chapter 22, verse 1.
Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Then David said, "This is the house of the Lord God, and this is the altar of burnt offerings for the house of Israel." Irmãos, é ali que Abraão ofereceu Isaque, era ali que foi o lugar determinado por Deus para edificar o templo, a casa do Senhor em Jerusalém. This is the same place where Abraham was to sacrifice Isaac, and this is the same place where the house of God was going to be built. Vamos continuar lendo Gênesis 22. Now let's continue reading in Genesis chapter 22. Versículo 3: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. Verse 3, so Abraham rose early in the morning and saddled his donkey, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering, and arose and went to the place of which God had told him. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Then on the 3rd day Abraham lifted his eyes and saw the place from afar. Então disse a seu servo: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. And Abraham said to his young men, stay here with the donkey, and I will go with my son to worship, and I will come back to you. Então os 2 servos e o jumento ficaram, e Abraão foi sozinho com Isaque até o lugar que Deus indicou. So the 2 servants and the donkey stayed, and Abraham and his son went to the place that God had indicated. Tomou Abraão, versículo 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Verse 6, so Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. And he took the fire in his hand and the knife on the other hand, and the 2 of them went together. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. But Isaac spoke to Abraham his father and said, my father. And he answered, here I am, my son. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Look, the fire and the wood we have, but where is the lamb for the burnt offering? Essa pergunta deve cortar o coração de muitos pais, né? That question might have cut the heart of many parents. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. And Abraham said, my son, God will provide for himself the lamb for the burnt offering. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Then they came to a place of which God had told him, and Abraham built an altar there and placed the wood in order. And he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. O Monte Moriá é o monte escolhido, o lugar escolhido por Deus, e por fim tornou-se em Monte Sião, como centro de toda a terra. So this Mount Moriah, was the mount chosen by God, and this mount becomes Zion, the place where God put as the center of the earth. Você pode ler em Salmo 132, 13. We can see this in Psalms 132, verse 13. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. 132:13. For the Lord has chosen Zion, he has desired it for his dwelling place. Esse é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi.
This is my resting place forever. Here I will dwell, for I have desired it. Foi ali que Deus ordenou ao seu povo subir 3 vezes ao ano para oferecer-lhe holocaustos. Deuteronômio 16:16. And this is the same place that God ordered his people to go up 3 times a year to offer burnt offerings. 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher. Amen. 16:16 says, 3 times a year all your males shall appear before the Lord your God in the place which I have chosen. Mas hoje, irmãos, não é nem em Jerusalém físico, Amen. o centro da terra. Amen. But today is not a physical place. It's not in the physical Jerusalem. João 4, It's John chapter 4. 20, vamos ler a partir do versículo 20. Let's read John chapter 4. We can start from verse 20. Nossos pais adoravam nesse monte a mulher samaritana, dizendo a Jesus: Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. The woman starts by saying that our parents told us that it's in this mount. Your parents say that it's in another mountain, Em Jerusalém. in Jerusalem, that we must worship. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. And then the Lord replies to the woman, verse 21, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. Versículo 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Verse 23, But the hour is coming and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship him. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and truth. Não é mais um lugar físico. Hoje, irmãos, está no nosso espírito esse lugar que Deus escolheu. Today is no longer a physical place. This place is in our spirit, Nós the place temos- that God chose. Por isso, irmãos, em nosso espírito está o Espírito, que é a própria fonte de água viva. Amen. So in our spirit dwells the Spirit of God, who is the fountain of living waters. Hoje não é lugar físico, hoje nós adoramos em espírito. So today is not a physical place, we worship in spirit. E Deus faz toda a sua obra milagrosa pelo Espírito. And God does his entire miraculous work through his spirit. Graças a Deus, a igreja está sendo frutífera hoje. And we thank the Lord that the church is being fruitful today. Porque aqui Deus encontrou os que adoram a Ele em espírito e em verdade. Because God found amongst us those that worship him in spirit and truth. Hebreus 12, 22, 23. Hebrews chapter 12, verse 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. E a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, To an innumerable company of angels, and to the general assembly. igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. The general assembly and church of the firstborn, who are registered in heaven, to God the judge of all, to the spirit of just men made perfect. Voltando para Hebreus 11, versículo 17.
And then Hebrews 11, chapter 11, verse 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises offered up his only begotten son, A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. of whom it was said, in Isaac your seed shall be called. Porque considerou Deus que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Concluding that God was able to raise him up, even from the dead, from which he also received him in a figurative sense. Porque Abraão foi tão resoluto e amarrou Isaque na lenha para matá-lo e sacrificar a Deus, porque ele acreditava que Deus iria recobrá-lo. And Abraham was so resolute and decisive in binding Isaac and putting him to the altar because he was convinced that God would recover him back. Irmãos, esse é o princípio básico do plano de Deus. Tudo que Deus nos dá e a obra que Ele realizar por meio de cada um de nós ou em nós, por fim, Ele quer que nós ofereçamos de volta a Ele como holocausto. Amen. This is the basic principle of God's work. That anything that he does through us and with us, we give it back to him. Porque nada é para você realizar a vontade de Deus. Because nothing is for us, it's only for us to fulfill God's work. A vontade de Deus é a coisa mais forte desse mundo. It's for us to fulfill God's will, which is the strongest and most solid thing on this earth. Por isso, irmão, não reserve nenhuma área do seu coração que é para você. Tudo é para fazer a vontade de Deus. This is why, brothers and sisters, we should not reserve even a small area of our heart just for ourselves. Everything is for the Lord. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que Deus realizou em mim, não é para mim. Everything that I am, everything that I was able to realize, everything is for God. Tudo é para Deus fazer a sua vontade, que é encabeçar Cristo acima de todas as coisas. Everything is for God to fulfill His will of making Christ head over all things. Quando Abraão disse, Deus proverá, irmãos, na verdade, Deus estava profetizando que em João capítulo 1, versículo 29, quem é o verdadeiro Cordeiro de Deus? So when Abraham was saying, God will supply the lamb or the sacrifice, he was prophesying that God would provide Christ as the sacrifice for the entire humanity. Quando João Batista, ele olhou e viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus. When John the Baptist saw Christ, he said, there it is, the Lamb of God. Isaac queria saber onde está o cordeiro que Deus preparou que Abraão preparou para Deus. Isaac was asking, he wanted to understand where is the sacrifice, where is the lamb that we are preparing for the sacrifice. Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. And Abraham responded, God would provide to himself a lamb for the sacrifice. Esse cordeiro é aquele que João Batista indicou. Eis o Cordeiro do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amen. And this lamb that Isaac was asking for was the one that John saw and said, there it is, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Por isso, vamos voltar para Gênesis 22, versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. And let's go back to Genesis chapter 22, verse 10. And it says, and Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui.
But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, Here I am. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Do not lay your hand on the child or do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in the thicket by his thorns. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá, daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide, as this said to this day, in this mountain of the Lord it shall be provided. Irmãos, Cristo como Cordeiro de Deus tinha também de ser entregue em Jerusalém. Christ, as the Lamb of God, also needed to be delivered in Jerusalem. Mateus 16, 21. We can see this in Matthew chapter 16, verse 21. Vocês se lembram que Jesus trabalhou muito na região da Galileia. You remember that the Lord Jesus worked a lot in the region of Galilee. Mas próximo ao dia em que ele seria entregue e crucificado, ele resolveu subir a Jerusalém. But when it was drawing near the time where he would be betrayed, he decided to go up to Jerusalem. Porque ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Because he came to the world to be the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ele precisava ser entregue. So he needed to be betrayed and delivered. Então, capítulo 16, versículo 21. Chapter 16, verse 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. From that time Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed and raised on the third day. Mateus 20, versículo 17. And then Matthew chapter 20, verse 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, vocês se lembram, ele não estava em Jerusalém, ele ia subir a Jerusalém. Now you see here that he was not in Jerusalem, he was going up to Jerusalem. Chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, eles o condenarão à morte. And then he took the 12 disciples aside on the road and said to them, Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed and given to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Amen. And delivered him to the Gentiles to mock and to scourge him and to crucify him. And at the third day he will be raised again. Atos 2:23. Now Acts 2. Atos 2, versículo 23. Acts 2:23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes e crucificando-o por mão de iníquos. Him being delivered by the determined purpose of the foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. Iníquos aqui refere-se aos gentios, refere-se aos romanos. Lawless here means
the Gentiles, the Romans. Ele foi entregue aos líderes judeus, está em Marcos 9:31. And we see this in Mark 9:31. We see that he was delivered in the hands of the high elders of Jerusalem. Porque ensinava aos seus discípulos e dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e os matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Amen. 9:31. Excuse me. For he taught his disciples and said to them, the Son of Man is being betrayed into the hands of men, and they will kill him, and after he is killed, he will be raised on the third day. E também, capítulo 10, versículo 33, eu não vou ler, tá? Vocês podem anotar. E Cristo, então, é a pedra rejeitada pelos construtores do edifício de Deus. Está em Marcos 8:31 e vou ler Atos 4:11. You can see in Mark 8:31 that he is the stone that was rejected by the builder man. And now we're going to read Acts 4:11. 4:11. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Vocês entenderam que esse Cordeiro de Deus, Jesus, tinha que ser entregue em Jerusalém e tinha que ser entregue nas mãos dos romanos para que ele fosse executado sob pena romana. You understand that this fulfills the prophecy that he needed to be delivered in Jerusalem, and he needed to be delivered into the hands of lawless men, the Romans, and be judged under their law. E segundo a profecia de Daniel 9:24-26, aquele seria exatamente o ano em que o Messias seria morto como Cordeiro Pascal. And this is according to the prophecy in Daniel chapter 9:24 and 26, that he would be delivered and judged, and he would die as the Passover lamb. E no mês da Páscoa. In the month of the Passover. Então, ao chegarem ao lugar onde Deus, né, ele havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou, né, isso já lemos, aí aqui ó, Abraão então provou perante Deus a sua fé e obediência. Deus interveio providenciando um substituto. Cristo é o nosso verdadeiro substituto que deu a vida em resgate de muitos. Amen. And Abraham's faith and obedience was tested, and God provided a substitution for Abraham, which is a symbol or signifies Christ as our substitute. 1 Pedro 3:18. 1 Peter 3:18. 3:18. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Peter 3:18 says, For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit. Irmãos, isso tudo é para mostrar que o cumprimento da promessa de Deus estava condicionada à obediência absoluta de Abraão. Amen. This is for us to understand that the fulfillment of the promise was conditioned by the absolute obedience of Abraham. Hebreus 6:13. Hebrews 6:13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurou, jurou por si mesmo. For when God made a promise to Abraham, because he could not swear by no one greater, he swore by himself.
dizendo: certamente abençoarei e te multiplicarei. And saying, surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. For men indeed swear by the greater, and an oath for the confirmation, it for them and in all of the dispute. Pois Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Thus God, determining to show more abundantly to the heirs of the promise the immutability of his counsel, confirmed by an oath. Para que, mediante duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. That by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation, who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us. Isso tudo refere-se aqui no finalzinho, vamos ler o finalzinho de Gênesis 22 para a gente terminar aqui, versículo 16, né? Versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmos, disse o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho. And then we can go back here to Genesis chapter 22, verse 15 and 16, that says, Then the angel of the Lord called Abraham a second time out of heaven and said, By myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. O homem, para dar garantia, quando era criança, assim, quando eu era criança, era muito comum os moleques falar: eu juro por Deus que eu fiz, né, que isso é verdade. Eu juro pela vida da minha mãe, né? Eu juro por, né? When I was a child, it was very common for children to say, I swear by God, or I swear by my mother that this is truth. Como se isso valesse alguma coisa, né? Like if that meant anything or had any Mas value. Deus não tinha ninguém superior para jurar, ele jurou por ele mesmo. But God didn't have anybody above him to swear by, so he swore by himself. Né? Versículo 16, jurei por mim mesmo. Verse 16 says, I swear by myself. Você não negou o seu único filho, eu vou jurar por mim mesmo que eu vou cumprir essa promessa. He said to Abraham, you did not withhold your only begotten, your only son, Que so I promessa? swear by myself. Que promessa? Versículo 17. What promise? Verse 17. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. This blessing that I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven and the sand of the sea, and your descendants shall possess the gate of their enemies. Agora vocês vão entender porque na última mensagem e na live eu tive que complementar que essa água é para quebrar a nossa esterilidade e nos trazer de volta a bênção da multiplicação. And now you will understand why the previous message in the live I had to complement, saying that the blessing of Abraham came, or the waters came to end our barrenness. Nessa confirmação da bênção, Deus disse: multiplicarei a tua descendência, primeiramente mencionando as estrelas dos céus. In this verse 17 speaks of the blessing, speaking of multiplication, first the stars of the heavens. Porque refere-se à igreja. Because it's first speaking of the church. E agora, irmão, nós estamos vendo o cumprimento dessa promessa acontecendo entre nós. Estamos novamente sendo frutíferos. And we're seeing this now being fulfilled in the church.
because we're being fruitful and multiplying. Aqui fala, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Here it says that we will possess the gates of your enemies. Satanás, ele usurpou essa terra para si. Satan usurped this land for himself. Quando nós pregamos o evangelho do reino em todas as cidades, nós estamos retomando as cidades dos nossos inimigos. But when we're preaching the gospel of the kingdom, we are taking back the gates of our enemies, the cities of our enemy. O mundo todo jaz no maligno, está debaixo do comando do maligno. The entire world lays under the evil one, under the command of the evil one. Mas nós estamos pregando o evangelho do reino para libertá-los dessa escravidão. But we are preaching the gospel of the kingdom to free them from this slavery. Ocala era uma cidade que não tinha igreja. Ocala was a city that didn't have the representation of the church. Mas desde que nós chegamos aqui, irmão, nós estamos tomando a cidade de Ocala para Deus. Now, since we have gotten here, we're taking the city back to the Lord. Versículo 18: Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. In verse 18 says, in your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. Tudo porque Abraão obedeceu à voz do Senhor, hoje nós temos essa bênção restaurada em nós. All of this because Abraham obeyed the voice of the Lord, we have this blessing reached us today. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. And verse 19 says, so Abraham returned to his young men servants, and they rose and went together to Beersheba, where Abraham had dwelt. E em seguida, versículo 20 até 24, fala da descendência de Naor. And then in the next verses it speaks about the descendants of Nahor. E na verdade, todos esses versículos aqui é só para o que é mais importante é de que foi gerada a Rebeca no versículo 23 de Betuel. And the most important aspect of these verses is that it shows that Rebekah was begotten, Que é filho de Naor, né? who is a daughter of Nahor. E Rebeca viria a ser a esposa de Isaac. And we know that Rebekah became then the wife of Isaac. Isso vai ser outra mensagem. And that is another message. Então, irmãos, graças a Deus por causa da obediência de Abraão. So we praise the Lord because of the obedience of Abraham. Essa bênção foi confirmada por juramento de Deus por si mesmo. This blessing was confirmed by God swearing upon himself. E hoje nós estamos no cumprimento dessa promessa. And today we are in the fulfillment of this promise. A esterilidade foi quebrada. The barrenness was broken. Porque nós hoje estamos no lugar certo para adorar a Deus, que é no Espírito. Because today we're in the right place to worship God, which is our spirit. E nós recebemos o Espírito por ouvir da fé. And we receive the Spirit by the hearing of faith. E o Espírito que recebemos opera milagres. And the Spirit which we received operates miracles. Milagres e multiplicação. Miracles of multiplication. Milagres e frutificação. Miracles of fruitfulness. Novamente a igreja se tornou frutífera. And again the church is becoming fruitful. Mas tudo não é pelo nosso mérito. But this is not because of our merit. Porque nós somos uma árvore plantada junto às águas. Because we're just a tree planted by the waters. Como a tamargueira no deserto frutifica. Just like the tamarisk tree planted on the desert fructifies. Por isso, jamais fique longe da palavra.
This is what I warn you. Do not stay far away from the word. Não fique longe do Espírito. Do not stay far away from the Spirit. Não use sua própria capacidade de fazer a obra de Deus. Don't use your own capacity to try to do God's work. Deus a fará pela nossa obediência. God will do this through our obedience. É isso. Deus abençoe vocês. This is it. Amen. May God bless you.